Eu vejo três formas: forma pessimista, otimista ou realista. O pessimista, o que faz? Ele reclama do vento, xinga o vento, fala que o vento só sopra contra ele. Não dá mais para vir nesse país, está tudo de cabeça de perna para o ar, está tudo virado, não tem democracia, não tem lei, não tem justiça, e por aí vai. Reclama do vento. O otimista, ele reza, ele ora, ele crê em Deus, ele tem certeza que em qualquer momento o vento vai mudar de rumo, vai soprar a favor dele. O realista simplesmente ajusta a vela do barco e continua navegando. Então, o que nós temos que fazer? Ajustar as velas do barco e continuar exercendo a medicina. Tomar as cautelas devidas para evitar que tenha processo, e se o processo vier, não somatizá-lo. Contraste um advogado, um bom profissional, especialista em direito médico. Nós já temos vários, inclusive aqui no estado do Rio de Janeiro. A pior coisa, gente, a fazer é confiar o processo para o cunhado, para o genro, para o sobrinho, para o tio, para o parceiro de pôquer, para o parceiro de vôlei, que é o melhor tributarista do Rio de Janeiro, é o melhor criminalista do país, mas nunca defendeu um médico antes. Como seu amigo, como seu parente, ele vai querer quebrar o seu galho e às vezes quebra as duas pernas, né? Se o senhor estiver em processo criminal e quiser ser condenado, podem começar me contratando. Tem uma grande chance de ser condenado. Eu não sou criminalista, então não adianta. Cada um na sua área, gente. Então, contrato especialista, dê a ele todo o subsídio que ele precisar, todas as informações, toda a documentação, literatura médica. Não pense que o advogado vai pesquisar. Não espere ele pesquisar. Pesquise e leve para ele. Tudo que você puder municiá-lo e transfira o problema para ele, vai continuar a sua vida como se ele tem uma doença crônica, que não vai levar à morte. Pode haver um decréscimo patrimonial no futuro, se for julgado procedente. Não vai matá-lo, mas é uma doença crônica que você vai conviver com ela por 5, 6, 8 anos. Então não pode deixar que aquele processo influencie na sua vida pessoal. Eu digo que conversar com a doutora Maria de Lourdes aqui, ela também tem uma casuística aqui na região, e eu tinha de uma médica que nós conseguimos resolver o caso dela no mês passado, uma ginecologista, obstetra, por insuficiência placentária, o bebê fez sequelas neurológicas, a juíza antecipou a tutela, e ela ficou durante 11 anos pagando a tutela antecipada. O que é tutela antecipada? O juiz, no primeiro momento, ele acha que o paciente tem razão, ele acha que o dano existe, não tem como negar, ele acha que houve culpa do médico, e o paciente precisa de tratamento, alguém tem que pagar, o paciente não tem condições. O juiz dá uma liminar e manda o médico pagar todo mês ou depositar uma quantia. Nesse caso, ela comprou cadeira de roda, ao longo, o bebê está com 12 anos agora, né, o bebê. Ela ficou 11 anos pagando mais de 4 mil por mês. Eu planilhei e deu 518 mil reais que ela pagou ao longo dos 11 anos. O valor da casa era 90 mil reais. A maior condenação no Mato Grosso, histórica, 300 salários mínimos. Ela pagou 518 mil e a Unimed pagou mais um outro tanto. Bom, essa médica morava em Tangará da Serra, deprimiu, pensou em suicídio, perdeu a libido, mas o marido não perdeu, mas foi buscar aventura fora do lar, conheceu uma garota mais carinhosa, largou a esposa, ela pega as duas filhas, muda para a capital, Cuiabá, está com uma úlcera nervosa, e agora, há um mês mais ou menos, ela me ligou dizendo: doutor, pela primeira vez ontem, eu dormi sem tomar comprimido nenhum. Em 11 anos, eu nunca mais dormi sem me dopar. No dia que o doutor, sobrinho do Gilmar Mendes, doutor Yadin Sabo Mendes, sobrinho do ministro Gilmar Mendes e irmão do desembargador Ítalo Fioravante Sabo Mendes, do TRF da primeira região. Ele deu a sentença, no dia eu liguei para ela e ela disse, no dia seguinte, a primeira vez eu dormi. Ela somatizou o processo. Isso não pode deixar acontecer. É uma doença crônica, vou conviver com ela, não vai afetar a minha vida. Vamos lá? Bom, gente, aqui no CRM, eu falei primeiro, não é só no judicial. De 2001 a 2011, nos 27 Conselhos Regionais de Medicina, o número de reclamações aumentou 302%. Esse número que eu vou mandar depois por e-mail para os senhores é o estoque de processos existente no mês de dezembro, no final do ano. Não é o que entrou no ano.
É o estoque final. Julgou 1.000, entrou 2.000, sobrou 3.000, né? Mais ou menos isso. Então, em 2001, acabamos o ano com 4.089 processos em estoque. Em 2011, acabou o ano com 12.356 processos em estoque. Pode passar. Somando os 27 conselhos. As condenações aumentaram no mesmo período 180%. Em 2001, 984 médicos foram apenados pelos CRMs. Em 2011, 1.776 médicos foram apenados. E aqui os números reais, absolutos, né? A linha A, que é uma advertência confidencial em aviso reservado. 4.076 médicos receberam essa condenação ao longo de 2001 a 2011. A linha B, 4.224 médicos. A linha C, com uma censura pública, sai no Jornal do Município, no Jornal do Estado, no Jornal do Conselho. 3.652 médicos. Suspensão por até 30 dias, 877 médicos. E a cassação do exercício profissional, 654 médicos. Isso é uma pena capital, é uma pena de morte. Eu entendo que essa pena seja inconstitucional. Não existe pena perpétua no Brasil. Então essa pena para mim é inconstitucional. E não adianta fazer vestibular, cursar medicina de novo, que não vai exercer a medicina. Não caça o diploma, caça o direito de exercer a medicina. Se o médico foi cassado hoje e ele quiser voltar a ser médico, só tem duas alternativas. Ou ele morre, reencarna e faz medicina na próxima reencarnação, ou ele muda para Cuba, faz um curso de 4 anos lá e volta através dos mais médicos, que aí não precisa de CRM. Então, agora o governo até criou uma segunda chance para o médico caçado, tá? Ou vai lá em 4 anos, cursinho rápido, 4 anos e não precisa revalidar, só volta, se inscreve lá no Ministério da Saúde e pode voltar a ser médico. Mas realmente eu entendo, inclusive doutora Sheila, eu entendo, doutor Marcos, que o código de ética todo ele é incondicional. Não há pena sem a prévia combinação legal. O código de ética, ele coloca todas as condutas antiéticas e a lei coloca as 5 penas. Então a mesma conduta médica pode ser absolvido, pode ter uma lineal, pode ser cassado. Depende de quê? Uma série de fatores, inclusive o estado de espírito do conselheiro no dia do julgamento, a sua influência política no Estado ou no Conselho Federal, a sua reputação, o seu prestígio social, tudo isso é levado em conta, gente. Tudo é levado em conta. Agora, esses 654 que foram cassados, todo mês eu estou no CFM, todo mês na plenária eu estou lá defendendo alguém. Eu pego muito processo que vem do Estado, o médico foi cassado pelo Estado, aí me contrato para fazer defesa lá no CFM. Até hoje eu perdi só 3 causas que eu não consegui reverter. Um cirurgião plástico de Caxias do Sul, chega uma moça de 14 anos, ia fazer 15, 3 meses depois, ela tinha sofrido um acidente de automóvel e ficou uma cicatriz na fronte dela. Ela veio para tirar, para diminuir, que não tira, para diminuir a cicatriz. Ele a atende sozinho no consultório, a mãe fica de fora, com a porta trancada, sem enfermeira, sem auxiliar. Ele aplica dormonide nela, né, sedativo, e depois no caminho de casa, faz sozinho ele, no caminho de casa, a menina chora, 14 anos, gente, ia fazer 15, ela queria tirar a cicatriz para o baile debutante dela. No caminho de casa, ela chorando, desesperada, a mãe quer saber o que aconteceu, ela revela que o médico fez ela tomar um remedinho e que era para chupar o remedinho até o final. Aí quando essa mãe vai à imprensa, vai ao Ministério Público e tal, aparece 70 pacientes, todas com o mesmo caso. Ele atendia sozinho, porta trancada, em todas ele sedava com dormonide e todas tinham alucinações, sempre com conotação sexual. E ele dizia que o dormonide é um alucinógeno, coisa e tal, que não era provocado pela droga. Uma causa indefensável. Eu só peguei porque a esposa dele chorou na minha frente e jurava que ele era inocente, que era uma armação
dos cirurgiões plásticos locais para queimar, porque era o cirurgião mais famoso. E era mesmo um dos mais famosos do Rio Grande do Sul. Um outro caso de Rio Claro, São Paulo, eu nem sei qual é a especialidade do médico, ele fez uma parceria com uma igreja evangélica em São Paulo, tinha um escritório na Alameda Santos. Toda terça-feira ele ia a São Paulo, a pastora ou a bispa da igreja arregimentava fiéis que tinham pacientes com câncer na família. Ele dava uma palestra de 2 horas sobre as propriedades do ômega 3 em nanopartículas para o combate ao câncer. E no final da palestra, a bispa vendia um frasco daqueles, tem 60 comprimidos, né? É uma dose mensal, nós compramos por R$40 na farmácia, 35, coisa assim, vendia por R$15 mil um frasco daquele. Mas era ômega 3 em nanopartículas, não era? Então é um caso indefensável. O outro caso, lá de Ribeirão Preto, um obstetra, ginecologista, se inventou fazer cirurgia plástica. E ele fazia procedimentos grandes, abdômen, mama, lipoaspiração, lipoescultura, fazia tudo. E operava sozinho, sem auxiliar e sem anestesista. Ele próprio aplicava anestesia na paciente. Ao longo de 3 anos ele perdeu 3 pacientes. 3 foram a óbito com embolia pulmonar logo após a lipoaspiração. E ele era ginecologista. Então foram 3 casos que a gente não conseguiu reverter no Conselho Federal. Um recente, o médico me procurou e eu neguei, não quis pegá-lo. Não, o senhor cobre quanto quiser. Eu falei, o senhor pode pagar quanto quiser que eu vou pegar o seu caso. Ele era um ortopedista, uma clínica em Séries, interior de Goiás. A clínica era dele, e a clínica era ele, a esposa que administrava, e uma enfermeira que era amante dele, por sinal, né? Os 3 eram a clínica. E ele fazia cirurgia plástica também. É um detalhe importante, gente. Mais de 1/4, 30% dos processos de cirurgia plástica, os médicos não eram cirurgiões plásticos. Eram ginecologistas, eram clínicos geral, eram dermatologistas, se metendo a fazer cirurgia plástica. Quase 30% dos casos. E nesse caso, esse camarada de Séries, ele fazia lá cirurgia lipoaspiração por R$2.500, quando em Goiânia é R$8.000. Uma paciente de 22 anos, recém-chegada da Europa, modelo, provavelmente garota do programa na Europa, veio visitar a família em Goiânia, consultou um cirurgião plástico em Goiânia, que é meu amigo por sinal, e pediu o risco cirúrgico, e ela tinha algum problema vascular, trombose nas pernas, alguma coisa assim, ele não quis fazer a cirurgia dela. Ela soube desse ortopedista de Séries, que cobrava 1/3 do preço, foi lá fazer com ele. E ela não fez a cirurgia, ela morreu durante a anestesia, né? Anestesia que ele próprio aplicou, porque ele era o único médico da clínica. Para piorar a situação, a clínica que era dele estava há 6 meses interditada pela vigilância sanitária do estado de Goiás. Então, gente, há casos que são totalmente indefensáveis. Um médico famoso aqui do Rio de Janeiro, meu amigo pessoal, um grande médico, personagem, tratou metade da Rede Globo, esse tratamento anti-envelhecimento. O pessoal sabe até o nome dele, paraibano, coisa e tal, médico da Xuxa, médico do Pelé. Eu já jantei com ele, com o Pelé junto, tem uma camisa 10 da seleção brasileira, autografada pelo Pelé, ao meu amigo Raul, que ele me deu um jantar com esse médico, né? Perfeito. O problema dele, propaganda. Vai na Mari Júnior, que é paciente dele, vai na Luciana Gimenez, que é paciente dele, vai esses programas de badalação dando entrevista, e usa para anti-envelhecimento uma droga chamada procaína benzoica, como é que chama? Estabilizada, procaína benzoica estabilizada. Doutor, é um anestésico, tá? Faz uma injeçãozinha na bunda uma vez por semana e vai viver 100 anos, vai fazer sexo 100 anos, não vai usar bengala, muleta nunca, porque a procaína, descoberta pela doutora Ana Arslan, lá na Romênia, ainda na década de 50 do século passado, diz que o Juscelino Kubitschek ia tratar com a Ana Arslan lá na Romênia, para usar a procaína, certo? Procaína que uma dose mensal custa 5, 6, 8 mil reais.
de acordo com a capital. Ele poderia até fazer isso. O CFM não se importa, não pode causar dano ao paciente e não pode fazer propaganda na televisão. Eu participei de um debate com ele na Rede Globo, lá de João Pessoa, onde ele disse: olha, quem toma procaína, até colorido sonha tecnocolo. Então isso na Rede Globo, gente. Então isso são coisas indefensáveis do Conselho Federal de Medicina. Então quando vem a cassação aqui, são raros os casos que não houve realmente merecimento. A maioria dos casos é justiça, são coisas que não dá para defender. Vamos seguir. Bom, aqui eu já falei primeiro, né? O perfil do médico processado. 5ª década de vida, 3ª década de atividade profissional. Eu falei no excesso de autoconfiança, que é um dos fatores. Segundo fator também, gente, é a notoriedade, a reputação, a fama do médico. Quanto mais famoso, mais notório ele for, mais casos de alta complexidade ele vai atrair para si. Quanto mais casos de alta complexidade, maiores as possibilidades de haver alguma intercorrência, algum resultado não desejado. E um outro fator que eu vejo é a robustez patrimonial. Ninguém tira leite de bezerro, de novilha, né? Só tira leite de vaca gorda, né? Geralmente o médico tem um patrimônio gordo, robusto, na 3ª década de atividade profissional. Então ele passa a ser um alvo considerável, um alvo para os advogados de plantão. Vale a pena processá-lo. Então, quanto mais rico o médico, mais tentador é de meter um processo nele. A gente sempre fala, e no judiciário comete esse equívoco, processo então já vai estar lá. Ação indenizatória, danos morais, danos corporais, danos existenciais, entre parênteses, erro médico. Nós só vamos saber se houve erro médico no final do processo. Depois de uma perícia feita, depois da prova pré-constituída. Aí nós temos um dano corporal. O erro médico nós não sabemos se existiu ou não. Todavia, o processo já é taxado como erro médico. Mas os casos podem ser uma fatalidade, força maior, um caso fortuito. O que é isso? Faltou energia no hospital, o gerador não funcionou, o bisturi falhou. São coisas que ultrapassam a capacidade, ou a previsão, a previsibilidade, ou a resistibilidade do médico. Não tinha como prever e não tinha como resistir àquilo. Caso fortuito, força maior. Não foi culpa dele. Culpa de terceiros, a equipe, a estrutura. Ele receitou um medicamento intramuscular e o técnico de enfermagem colocou intravenoso. Ele receitou 6 microgramas e o enfermeiro colocou 6 miligramas e por aí vai. Farmácia Teriaga, em Brasília, teve uma condenação lá. Pediatra, especialista em crescimento humano, receitou hormônio GH com clonidina, 6 microgramas de clonidina. Farmácia Teriaga leu 6 miligramas. Menino de 12 anos, 100% saudável, um pouco baixo para a idade, mas saudável. Tomou um comprimido às 6 da tarde e às 8h30 desmaiou na pizzaria em cima da mesa. Foi para o Hospital Santa Lúcia, às 22h30 morreu. É como se tivesse tomado 1000 comprimidos tomados. E a clonidina é um hipotensor, a pressão baixou a 0 por 0. Por um erro do farmacêutico que interpretou errado, em vez de microgramas, miligramas. Então, uma série de coisas, ou a própria estrutura. O hospital não tinha medicamento, não tinha o fio de metal, não tinha o instrumento, não tinha o pessoal, não tinha o intensivista, e por aí vai, não foi culpa do médico.